Tudo bem, pessoal? Esse daqui é o quarto malware que a gente vai estudar nessa série de vídeos, que é o spyware. Vamos dar uma olhada na definição dele. É basicamente um programa, uma codificação, um software malicioso que monitora as atividades de um sistema, que pode ser um computador, pode ser um celular, e envia essas informações que ele foi monitorando e coletando para o atacante, lá para o hacker, para quem encaminhou, para quem enviou esse malware no seu computador. Então, quando eu estou falando em monitora as atividades, eu estou falando em espiona, tá? É um software basicamente de espionagem e é por isso que tem esse nome, spyware, tá bom? Ele vai espionando, ele vai coletando, armazenando dados importantes ali que você digitou ou sites que você frequentou e depois ele manda todas essas informações para uma sede, para um grupo ou até para um hacker exclusivamente, tá? Existem alguns tipos de spyware. Basicamente a gente define em três partes. Um dos tipos, né, é o keylogger. Então você vê que log é um registro. Logger é aquele que faz o registro, né, o registrador de teclas. Tecla que você digitou, tá? Então, esse estilo, esse programa keylogger, ele vai ser um software de espionagem porque ele consegue capturar tudo que foi digitado no computador ou dispositivo, tipo senha, login e outras informações, e manda lá para o hacker ou para o atacante. Um outro estilo, que também é um logger, é o screen logger. Então, você imagina que é o registrador de telas. Com esse programa você consegue ver, às vezes em tempo real, aonde que a pessoa está ali na tela, né, o que ela está vendo, o que ela está frequentando, qual site, mas também a gente consegue coletar algumas informações e mandar de tempos em tempos, porque ele vai tirando alguns prints da tela e depois ele encaminha lá para o atacante. Por que isso pode ser interessante? Screen Logger junto com o Keylogger faz uma combinação bem explosiva, porque você consegue saber que telas que o usuário entrou e quais foram as senhas, login e senha que ele digitou. Essa combinação é bem poderosa. O Screen Logger pode ir gerando prints a cada clique de mouse, por exemplo, a cada clique de botão, e ele vai gerando algumas informações bem importantes e depois ele manda lá para o atacante. Uma terceira categoria de spyware é o adware, que hoje não é tão comum como foi um dia, mas possibilita captura de dados lá do usuário para depois gerar e publicar na sua cara um monte de propaganda. A gente vai ver que hoje essas propagandas todas estão um pouco mais concentradas em grandes mídias, tipo Facebook, Google e assim por diante, mas foi uma época que chovia pop-up na sua tela, eles mudavam inclusive home do navegador e assim por diante. Vamos dar uma olhada no Keylogger, em primeiro lugar. Keylogger, então, a gente viu que captura e armazena as teclas digitadas. Olha um programa de Keylogger, esse daqui chama Elite Keylogger e ele permite ver, inclusive, ele te mostra em quais programas que foi escrito determinada coisa. Então, olha que interessante, que ele mostra aqui que no Skype, um usuário tal, no aplicativo, aqui na janela, que chama, aqui está escrito My Love, né? Provavelmente é alguém próximo a essa pessoa, né? Ou eu espero que o espião não esteja sendo um detetive para saber se está tendo algum caso extraconjugal ou coisa assim. Mas ele mostra inclusive qual foi a data e horário que foi feita a conversa, ele mostra inclusive quando foi dado a tecla Enter, quando foi dado Backspace e assim por diante. Então aqui temos uma conversa praticamente completa. Aqui a gente tem outra conversa num e-mail e está ali tudo à disposição, aqui no Google Calendar e aqui de novo no seu aplicativo Skype. Então ele possibilita a coleta de muitos e muitos dados com uma precisão muito grande, então você repara que não é uma conversa qualquer, existe um contexto, existe inclusive se apagou alguma coisa, se deu espaço ou o que for, e você pode separar inclusive por data, né? Você vai separando os logs, os registros, o que foi escrito no dia 13, o que foi escrito no dia 12 e assim por diante. Esse é um tipo de keylogger, tá bom? A outra categoria de spyware é o screen logger, né? Então ele vai capturar a posição do cursor, né? Aqui deveria ser cursor com R, no momento que o mouse é clicado. Então isso pode ser feito por meio de prints ou então de vídeo. Esse daqui é um software até que bem conhecido, Kickleader, e ele é usado inclusive em empresas para monitorar se os funcionários estão em telas adequadas, basicamente se eles estão trabalhando de forma adequada. Em alguns laboratórios, dependendo da escola,
A gente pode usar aquele software que vai gerenciando o que os alunos estão usando, e aí a gente inclusive consegue compartilhar a tela do professor para os alunos e vice-versa, pode congelar telas. Isso não é considerado um spyware, né? Ele é um programa, sim, que consegue monitorar a tela das outras pessoas, mas é mais usado para algo educacional, com certeza, né? Então aqui a gente consegue ver o usuário Adriana, o usuário Camila, Reginaldo, Marcelo, tudo com nomes, né? Nome de usuário, e você consegue ver as telas deles, pode inclusive cancelar alguma coisa, né? Fechar uma janela e assim por diante. O adware, ele vai rodar de forma furtiva, quer dizer, ele vai ficar por debaixo dos panos, você não vai ver ele aparecendo, e igualmente é o Screen Logger e o Keylogger, né? Os bons, os que realmente são usados para ataques, o usuário nem fica sabendo, né? Fica escondido, nem aparece naquela parte de baixo, perto lá do relógio, ele fica muito oculto. Então o adware também, né, vai ficar rodando de forma furtiva, dispara muitos pop-ups de propaganda, pode mudar a home screen lá, aquela página inicial do seu navegador, pode inclusive colocar outro navegador como navegador principal, pode instalar várias daquelas barras, toolbars, mas todos esses itens, pelo menos a maioria deles, ficou um tanto lá no passado. Muitos navegadores hoje bloqueiam muitas dessas atitudes, mas olha só, para ficar na saudade, aqui a gente está no Windows XP, e era uma época que você abria um site e já pipocava outros tantos, não tinha controle nenhum sobre pop-up, sobre novas janelas, e dependendo do computador e dependendo da quantidade de pop-up, o computador até travava, era terrível. O que acontece? Isso hoje não está muito forte, né? Só se você se esforçar muito você consegue chegar nesse nível no seu computador, mas não ache que coleta de dados para gerar propaganda para vocês é algo que morreu, porque isso inclusive hoje é legalizado, não é mais um tipo de malware, né? Tipo adware, mas é claro que aqueles grandes grupos tipo Google, Facebook, eles vão coletando dados nossos, dados de pesquisa, dados de comportamento de consumo e assim por diante, e fica jorrando publicidade em alguns sites, dependendo do link patrocinado, ou até algumas redes sociais. Mas isso a gente até pode ter algum controle limitando cookies e algo do tipo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre backdoor, que é como se fosse a porta dos fundos. A gente vai ver que o computador tem algumas portas, né, portas lógicas, e que tem alguns malwares que acabam abrindo essas portas e deixando elas abertas para quando um atacante quiser invadir um computador, fica muito mais rápido e fácil, tá? A gente vai ver isso no próximo vídeo. Até lá!